Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nós chegamos à nossa 8ª videoaula. Até aqui nós temos falado um pouco sobre cada uma das funções dos atores aí da gestão e da fiscalização de contratos. E nesta videoaula nós vamos entrar aqui falando já dos modelos, dos formulários que nós elaboramos aqui para o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que eu tenho dito sempre que pode ser útil aí para você no órgão onde você trabalha. Bom, para iniciar eu quero dizer para vocês que nada foi tirado aqui de trás da orelha, Obviamente, o roteiro e os formulários foram pensados para atender a Instrução Normativa 5 de 2017 do MPDG, do antigo MPDG. Em todos os aspectos, tá? Inclusive, cronologicamente, a nomenclatura dos formulários foram tirados lá da Instrução Normativa. E o prazo de entrega para cada uma das etapas da fiscalização, eles foram pensados também para atender, quando a gente chegar no roteiro você vai perceber isso, eles foram feitos para atender o prazo do vencimento do ISS, porque cada uma das nossas unidades, ou algumas unidades, tem um prazo diferente, a prefeitura entende de forma diferente, então a gente teve que antecipar algumas dessas fases. Elas estão um pouco diferentes, esses prazos lá do termo de referência do modelo da AGU, ok? Bom, então olha só, nós temos o quê? A Instrução Normativa 5 de 2017, lá no artigo 50, vai falar do procedimento para o recebimento provisório, Recebimento provisório do serviço e o recebimento definitivo dos serviços. O recebimento provisório será realizado sempre pelo fiscal técnico, fiscal administrativo ou por uma equipe de fiscalização. Nos seguintes termos, o que ele vai fazer? O que esses fiscais vão fazer? Elaborar o relatório circunstanciado em consonância com as suas atribuições. Ou seja, o técnico vai fazer o seu relatório circunstanciado da fiscalização técnico-administrativa da administrativa. Ok? Ainda a instrução normativa diz que quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter registro e análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato em relação à fiscalização técnica e demais documentos que julgar necessários. Bom, então nós temos o que aqui? A instrução normativa dizendo que o fiscal técnico e o fiscal administrativo, eles emitem um relatório circunstanciado que serve para o recebimento provisório daquele serviço. O técnico faz seu relatório técnico e o administrativo seu administrativo. Para isso, nós criamos aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas o anexo 1 e anexo 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui, recebimento provisório, nós temos o anexo 1, que eu disse, como eu já falei para vocês, não foi tirado de trás da orelha. Esse relatório é o relatório circunstanciado da fiscalização técnica dos serviços, e aí, no nosso caso, com dedicação exclusiva de mão de obra, já que esse roteiro trata apenas das fiscalizações com dedicação exclusiva de mão de obra. O anexo 2 é o relatório circunstanciado da fiscalização administrativa. Então, nós já temos aqui os dois recebimentos provisórios. Depois nós temos o recebimento definitivo, é o inciso 2, lá do artigo 50 da Instrução Normativa 5/2017. E aí o que diz a instrução? O recebimento definitivo pelo gestor do contrato é o ato que concretiza o ateste da execução do serviço. Já falamos que não existe ateste de nota, existe ateste do serviço, que o serviço foi executado. Ele obedecerá às seguintes diretrizes. O que o gestor vai fazer? Ele vai realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa, que é o quê? Os nossos anexos 1 e 2, relatório circunstanciado da fiscalização técnica ou administrativa. Caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada por escrito as respectivas correções. Bom, depois dele fazer essa verificação dos relatórios circunstanciados da fiscalização técnica administrativa, ele vai emitir o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados. Com base no quê?
com base nos relatórios e documentações apresentadas por quem? Pela fiscalização técnica e administrativa. Só após isso, só após ser emitido o relatório da fiscalização técnica, da fiscalização administrativa, é que o gestor do contrato vai reunir essas documentações todas, analisar esses relatórios e emitir o termo circunstanciado para recebimento definitivo e encaminhar aí sim para a empresa para que ela emita então a nota fiscal, que está aqui na letra C. Só após a emissão do TCERD, que é o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Letra C, comunicar à empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no instrumento de medição de resultado IMR, observando o anexo 8A ou instrumento substituto, se for o caso. Bom, aí então nós temos o anexo 3, que é o nosso TCERD, o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Nós criamos e chamamos ele de anexo 3, que é esse aqui. Então nós teremos o recebimento definitivo, que é o anexo 3, o TCERD, termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. E por último nós temos o anexo 4, que é o relatório final da fiscalização. Neste relatório, o gestor do contrato dá o ateste final do recebimento do serviço e encaminha esse mesmo relatório com todas as informações ali que são necessárias para que o financeiro faça a liquidação e o pagamento deste serviço. Ok? Então é isso. Estes são os nossos 4 relatórios, né? Que são os nossos 4 anexos lá do nosso roteiro da gestão e da fiscalização de contratos. Sempre lembrando que esses relatórios são para os serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Bom, apresentamos então para vocês os 4 relatórios e na próxima aula nós vamos começar a utilizar estes relatórios. Eu vou preencher com vocês cada um dos relatórios para que na hora do preenchimento vocês não tenham dúvida alguma. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus.